Você sabe o que são células Treg? Sabe por que hoje elas têm sido vistas como uma alternativa terapêutica que visa revolucionar o transplante de órgãos? Os linfócitos Treg são uma subpopulação de linfócitos T e se encontram numa concentração muito baixa na corrente sanguínea. Porém, eles apresentam um papel muito importante na modulação da resposta imune. A sua ausência está relacionada ao desenvolvimento de doenças autoimunes. E no contexto do transplante de órgãos, essas células têm sido estudadas porque elas têm se apresentado como uma alternativa capaz de minimizar o grau de rejeição ao enxerto. Eu sou o professor Wagner e gostaria de convidar você a fazer uma breve reflexão. Quanto vale um ano da sua vida? Quanto vale para você ver seus filhos brincando e crescendo no parque, nem que seja por mais um ano? Quanto você pagaria para poder ver isso acontecer? Para ter os seus pais e seus filhos juntos, reunidos num simples café da manhã? Apesar de todos os avanços da medicina, a rejeição ao transplante de órgãos ainda é considerado um problema bastante grave. Nos últimos 50 anos, tem-se conseguido reduzir bastante o índice de rejeição ao enxerto, principalmente com a utilização dos imunossupressores, que reduzem o grau de rejeição, mas, por outro lado, predispõem o indivíduo ao risco de infecções oportunistas de uma maneira muito grave. E esses valores referentes aos índices de rejeição ainda são bastante elevados. Por exemplo, com relação ao transplante cardíaco, 4 a cada 10 pacientes que realizam o procedimento evoluem após um ano de realização da cirurgia com um certo grau de rejeição grave, ou seja, a cada 10 pacientes que realizam o transplante, 4 não irão sobreviver após um ano de cirurgia. Bom, e de que forma então os linfócitos T reguladores conseguem ajudar esses pacientes na regulação da resposta imune e minimizar os riscos de rejeição ao enxerto? Essas células elas são capazes, por exemplo, de produzir a interleucina 35, o TGF-beta e a interleucina 10, que afetam diretamente os linfócitos T efetores. Através da expressão das proteínas de membrana CD39 e CD73, elas conseguem, por exemplo, converter o ATP em adenosina e AMP e reduzir a proliferação de células T efetoras. Também produzem perforina e granzima que induzem essas células ao estado de apoptose. As células Treg também se comunicam pela expressão das proteínas de membrana PDL1 e PDL2 com a PD1 dos linfócitos B e também se comunicam através das proteínas CTLA4 e LAG3 com as células dendríticas, diminuindo então o nível de energia no interior dessas células, fazendo com que elas tenham uma atividade reduzida. Os linfócitos Treg são capazes de remover do microambiente a interleucina 2 pela expressão da proteína de membrana CD25. E desse jeito elas conseguem então reduzir a atividade das células natural killers, reduzindo a sua proliferação, que também é afetada pelo TGF-beta. Elas também são capazes de induzir um fenótipo dos monócitos para a forma M2 em detrimento da forma M1, que é inflamatória. E desse jeito reduzem a expressão de citocinas inflamatórias e promovem então a secreção de citocinas anti-inflamatórias pelos macrófagos M2. Essas células Treg também são capazes de diminuir a atividade dos neutrófilos, diminuindo então a produção de interleucinas e de alguns fatores inflamatórios. Bom, mas de que forma então essas células têm sido utilizadas como terapia? Essas terapias elas têm se baseado na extração então de sangue periférico do paciente e visado então localizar nesse sangue periférico os linfócitos T reguladores e também células tronco-mesenquimais, para que eles então sejam posteriormente separados por um processo chamado citometria de fluxo. E a partir desse processo então, essas células serão cultivadas em conjunto para que se possa então aumentar, expandir a concentração desses linfócitos Treg, obtendo-se então um concentrado de células Treg que pode ser reinfundido no paciente após a realização da cirurgia, e desse modo ajudar a controlar a resposta imune, ou seja, minimizar o grau de rejeição ao enxerto. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e para vocês um beijo
e tchau, I have to go now.